Olá, eu sou a Marisa Baida Diniz, sou economista formada pela Universidade Federal do Paraná e tenho mais de 12 anos de experiência na participação e coordenação de projetos relacionados à indústria, mercado de produtos de base florestal. Trabalho diretamente com estudos de mercado, estudos estratégicos, valorações econômicas de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, bem como desenvolvimento de estudos setoriais e anuários estatísticos. Além disso, sou responsável pela coordenação do banco de dados da SCP de produtos florestais madeireiros. Bom, o propósito hoje é conversarmos um pouco sobre mercado florestal, oportunidades na crise. De uma forma inicial, acho que é importante a gente fazer uma contextualização de como que foi o start desta crise econômica no nosso país. Então, como reflexo das medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro ao longo da última década, com o intuito de estimular o consumo durante os efeitos da crise mundial que eclodiu basicamente no ano de 2008, o Brasil cresceu acima da média mundial. E na ocasião, nós vivenciamos reduções de taxas de juros, corte de impostos, concessões de desoneração fiscal e alguns setores da economia, incentivo à liberação de crédito, o que estimulou a economia e o crescimento econômico no país. Porém, com o prolongamento da crise mundial, o governo nacional manteve as medidas para estimular a economia brasileira, mas apenas do lado do consumo, e isso aconteceu mais ou menos em 2011. Teve aumento de crédito, subsidiado a juros de financiamento para alguns setores, e o governo passou a gastar mais do que ele arrecadava com impostos. E isso ocasionou um desequilíbrio, no balanço das contas públicas. Com a dívida em alta, o país perde a competitividade, perde a capacidade de atrair investimentos e não consegue destinar os recursos para o setor produtivo, de modo a estimular o crescimento econômico do país. Como forma de remediar esse efeito, a equipe econômica do governo, que assumiu em 2015, aplicou medidas para o ajuste fiscal, com cortes no orçamento e aumento de alguns tributos, entre outras medidas. Com isso, o resultado foi uma redução dos investimentos públicos em obras de infraestrutura, o que impactou negativamente em diversos setores da economia, com a redução dos níveis de produção, diminuição na perspectiva de investimentos privados e, consequentemente, em suas respectivas contribuições para a receita do país, dada através, basicamente, da arrecadação de impostos, por exemplo. Depois de tudo isso, nós observamos que a inflação voltou a crescer, o que levou o Banco Central do Brasil a elevar a taxa básica de juros da economia, a famosa taxa Selic. Essa medida reduz, ou seja, uma redução alta da inflação, fez com que tivéssemos esse ajuste na taxa básica, faz com que reduza a expectativa do consumo das famílias e até mesmo do investimento empresarial. Com redução no nível de consumo, tem-se também a redução nos níveis de produção industrial. Esse desaquecimento na indústria acarreta no fechamento de empresas e no alto índice de desemprego. Isso alimenta ainda mais esse círculo vicioso. Adicionalmente a todo esse cenário, tem-se os escândalos de ordem política, que nós temos vivenciado a cada dia que passa. E esses escândalos, eles potencializam ainda mais a desaceleração da economia, agravadas pelas incertezas, até mesmo quanto aos próximos acontecimentos. Não sabemos quais serão as próximas notícias de ordem política. E o que impacta nos níveis de confiança dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais.
E o setor florestal, como é que fica diante dessa crise nacional? O setor florestal não fica imune, né, a todos esses efeitos de ordem econômica e social. E aí a gente pode até citar alguns exemplos, né? Nós assistimos o fechamento de diversas empresas do setor, principalmente as menos capitalizadas, né, que via de regra são as de pequeno e médio porte. Vivenciamos também o cancelamento ou até mesmo o adiamento de investimentos na ampliação ou mesmo na introdução de novas linhas ou melhorias em algumas empresas. Assistimos também redução nos níveis de produção dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva florestal. Aumento no desemprego, altíssimos índices de inadimplência no setor, dificuldade de repasse dos custos de produção para o preço do produto. E entre esses custos de produção nós podemos citar, entre outros, a mão de obra, né, salários, insumos, energia elétrica e combustíveis. Então, a dificuldade desse repasse até mesmo em função da baixa demanda de mercado, né? Não tivemos muitos reajustes de preços. Tivemos, sim, a estagnação dos preços de madeira em tora. Só para a gente ter um balizador, nos últimos 10 anos, basicamente de 2007 a 2016, a inflação brasileira acumulou aumento de 75%. Os preços de madeira em tora, de pinos e eucalipto, apresentaram, na média dos sortimentos, um crescimento nominal de apenas 24% ao longo desse mesmo período, né, desses mesmos 10 anos. E esse aumento desses apenas 24% foi corroborado principalmente pela tora grossa, que está com tendência de queda na oferta, né, o que nós temos vivenciado. Então vejam, nós tivemos um aumento de inflação da ordem de 75% e um aumento de preço apenas de 24%. Isso aqui fica claro que os preços de madeira no país não conseguiram acompanhar nem ao menos os índices inflacionários, evidenciando assim uma perda de valor real nos preços de madeira. Paralelamente a isso, temos o desaquecimento na construção civil nacional, que é um dos principais setores consumidores de produtos madeireiros. E esse desaquecimento ele se intensificou a desaceleração da demanda por produtos no mercado florestal brasileiro. Cerca de 5 a 6 anos atrás, o setor da construção civil apresentava crescimento da ordem de 2 dígitos. No acumulado, só para a gente ter um balizador, no acumulado entre 2007 e 2011, o setor da construção civil chegou a crescer 63%. E isso realmente evidencia o boom que nós vivenciamos na construção civil nacional, no mercado imobiliário, né, com o lançamento de diversas unidades habitacionais. A construção civil é um dos principais drivers do setor florestal. É o responsável por adquirir produtos de madeira sólida, como serrado, compensados, portas, janelas, pisos, molduras, móveis, né? Como alguns dos exemplos. E esses produtos, né, cuja matéria-prima é a madeira. Assim, o mercado de tora também é fortemente impactado pelo comportamento, né, dessa desaceleração da construção civil no mercado nacional. E aí nós nos perguntamos, e como que as empresas sobrevivem a meio a esse cenário, né? Diante desse cenário de desaceleração no crescimento econômico, de diversos setores da economia, inclusive no setor florestal, há a necessidade das empresas se reinventarem, né? E nós podemos aqui listar algumas das principais alternativas para que as empresas possam se reinventar. Uma delas seria a gestão de custos, né? O que seria isso? Consiste em planejar, executar e controlar o processo produtivo e a sua logística, a logística até o consumidor final.
com o intuito de eliminar do processo as atividades e operações que não agregam valor ao produto final, né? Ou seja, um impacto, quais seriam as atividades que têm um impacto na eficiência operacional da empresa. Então, esse seria um ponto. Outro ponto seria o aumento nos níveis de produtividade. Através da otimização de processos e a realização de treinamentos, isso seria possível, né? O acompanhamento sistemático de determinadas atividades cruciais para o da empresa revela indicadores de desempenho, bem como potenciais estratégias de melhoria. E a alocação de uma equipe especializada para esse tipo de análise permite futuras economias com a melhoria do processo e, inclusive, dos níveis de produtividade da empresa. Um outro recurso seria a busca de novos nichos de mercado, seja através da concepção de novos produtos ou até mesmo a busca de novos mercados, né? Para essas duas frentes, há a necessidade de se entender as necessidades dos potenciais clientes. O que eles demandam? Qual é o produto que eles necessitam? Onde que se encontra esse mercado? Onde ele está localizado? Então, a realização de um estudo detalhado que busque essas respostas é fundamental. É fundamental, né? E antes que qualquer empresa se aventure lançando produtos novos ou despendendo esforços como dinheiro e tempo, sem antes conhecer esse mercado potencial, há a necessidade da realização de estudos específicos para se detectar esses nichos de mercado. Tá? E a SCP, ela possui uma ampla experiência na elaboração de estudos de mercado, estudos de viabilidade, né? E através desse levantamento é possível entender a dinâmica de oferta e demanda de um determinado produto em uma determinada região e analisar o comportamento dos preços e custos de produção com a identificação dos principais players, produtores e consumidores, pode ser uma saída, né? Evidenciando assim as principais praças de comercialização de um determinado produto, potencializando assim os mercados. Um exemplo claro que nós podemos aqui evidenciar da busca por nichos de mercado foi possível acompanharmos recentemente com essa desaceleração nos níveis de consumo dos produtos madeirais, florestais madeireiros, né, no mercado nacional. As empresas aproveitaram os períodos de altas taxas cambiais que favoreciam consideravelmente as exportações brasileiras, direcionando a sua produção para o mercado internacional. A opção de muitas delas foi oferecer seus produtos a outros países, né? Evidenciando aí uma busca por novos nichos de mercado, aumentando também a destinação dos produtos brasileiros no comércio internacional, refletindo em queda, ou seja, com esse aumento dessa oferta no mercado internacional, nós pudemos vivenciar uma queda nos preços dos nossos produtos no mercado internacional. Como highlight, nós podemos comentar que o Brasil, no setor de celulose e papel, o Brasil subiu 2 posições no ranking mundial de produção de celulose em 2016, né, ultrapassando a China e o Canadá. Em 2015, o Brasil estava posicionado como 4º produtor, então hoje ele está como o 2º maior produtor mundial de celulose, estando atrás apenas dos Estados Unidos, né? A produção nacional, ela está em expansão, produção de celulose, mesmo em tempos de crise. E observa-se também um aumento na demanda do mercado da Ásia, especialmente da China, o que tem favorecido as exportações brasileiras. Outro exemplo seria do compensado de pinos.
As exportações brasileiras de compensados de pinos aumentaram em 36% em volume, né, em metro cúbico, de 2014 para 2016, sendo que em 2016 esse produto apresentou recorde nas transações em volume, dentre pelo menos os últimos 10 anos. Então, porém, em valor, as exportações de compensado apresentaram queda de 5%, ou seja, o preço desse produto comercializado no mercado internacional apresentou queda significativa, tá? Uma queda aproximada de 30%, né? E essa queda no valor unitário do produto pode ser explicada, em parte, pela desvalorização na moeda brasileira frente à norte-americana no ano de 2016, principalmente. A taxa cambial média chegou em R$ 4,00 por dólar em janeiro de 2016. E os compradores internacionais, sabendo disso e da situação econômica do nosso país, barganhavam preços mais baixos para efetivar as negociações. Um outro exemplo que nós podemos citar é sobre o cerrado de pinos, né? As exportações desse produto foram recordes em 2016, né? Isso numa análise de 20 anos. O país exportou cerca de 1,9 milhão de metros cúbicos em 2016, equivalente a 361 milhões de dólares. Trata-se de um crescimento da ordem de 56% em valor de 2016 para 2014, para 2016, e 88% em volume, né? Só para nós termos uma ideia, o Brasil é o 9º maior produtor mundial de cerrados e a produção nacional está muito voltada para o mercado interno, cerca de 80%, né, que atende basicamente a construção civil nacional. Então, esses são alguns dos exemplos, né, dos principais produtos da pauta do mercado florestal madeireiro, evidenciando que muitas empresas elas encontram no mercado internacional uma oportunidade para a comercialização de ao menos parte da sua produção, mesmo em períodos de crise, né? Porém, com a flutuação cambial que nós temos vivenciado, com a tendência recente de uma valorização da moeda brasileira, há uma necessidade de cautela por parte das empresas, né? Principalmente das menos estruturadas, né? Há a necessidade de entender que essas empresas entendam a sua estrutura de custos, né? Bem como o limite e preço que elas estão suscetíveis. Qual que é a taxa cambial factível à sua realidade empresarial? Esse é um quesito importante. E a SCP, ela se coloca à disposição para auxiliar as empresas a quantificar todo o seu processo produtivo e assim analisar a viabilidade de venda em função da oscilação cambial. Um outro aspecto importante para a sobrevivência das empresas florestais madeireiras, não só em momentos de crise, mas de uma forma contínua, é acompanhar periodicamente as variáveis que interferem no mercado florestal, a exemplo dos preços de madeira. Então, é ter inteligência de mercado. A SCP acompanha há mais de 30 anos o mercado de produtos florestais no Brasil, com uma atualização bimestral de preços, custos, rendimentos, entre outras variáveis, junto a diversos agentes da cadeia produtiva. E de posse dessas informações, a SCP elabora boletins personalizados, o que nós chamamos de tailor-made, e ela elabora para diversos clientes nacionais e internacionais, né, que buscam acompanhar de perto essa dinâmica do mercado florestal e madeireiro aqui no Brasil. Então, e isso, através desse acompanhamento, é possível nós evidenciarmos oportunidades de negócio ou até mesmo auxiliar na redefinição de estratégias comerciais.
E aí, com uma retomada gradual do mercado, quais são as oportunidades para o setor? Pois bem, a inflação nos últimos meses tem apresentado a maior estabilidade, né? E, consequentemente, o Banco Central do Brasil tem reduzido as taxas de juros, né, da nossa economia. E isso traz perspectivas positivas para o cenário econômico. A expectativa de inflação futura está na ordem de 4% para 2018, o que pode contribuir para um ciclo de corte ainda maior nas taxas de juros. Com a queda na Selic, o setor da construção civil espera retomar as suas vendas e, com isso, novos lançamentos, né? Entre outros movimentos, a redução na taxa de juros propicia um aumento na disposição do consumidor em assumir novos financiamentos, como é o caso da compra de imóveis, né? A expectativa é de retomada gradual do setor da construção civil, que possui uma demanda reprimida no nosso país. E o crescimento desse segmento, que é um driver do setor florestal, favorecerá o consumo por produtos de madeira. E com isso poderá melhorar ainda mais o nível de atividade florestal madeireira, com um potencial reflexo nos níveis de preços de madeira em tora e de produtos. Observa-se ainda a participação crescente, ainda que de uma pequena, diante do potencial enorme que existe, no uso de sistemas construtivos wood frame, o qual cria oportunidades para ampliar a aplicação da madeira na construção civil. E, paralelamente a isso, observam-se também avanços do setor a partir do estabelecimento de normas técnicas que visam a padronização e a normatização de alguns produtos da cadeia produtiva, a exemplo de portas e compensado de pinos. As empresas do setor têm se conscientizado da importância da normatização de seus produtos, isso visando a entrada em novos mercados. E a construção civil norte-americana também está em expansão, né? Após a crise econômica mundial de 2008, acompanhamos uma recuperação gradativa desse setor, o que estimula, ao menos em parte, as exportações brasileiras de produtos florestais madeireiros, né? Além disso, temos a tragédia vivenciada recentemente pelos países do Caribe e dos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida, através dos furacões, né, que nós vivenciamos. O Brasil possui uma indústria capaz, uma indústria apta para ajudar na reconstrução destas áreas devastadas pelos furacões, através das exportações, a exemplo de madeira serrada e compensado de pinos, principalmente. Enfim, mesmo diante de um cenário de crise do mercado nacional, o setor florestal brasileiro tem grande potencial para se reinventar. E para isso, basta estar atento às oportunidades, mas sempre com respaldo de dados e informações atualizadas que auxiliem nesse processo de tomada de decisão por parte das empresas, né? E, em linhas gerais, né, como um fecho para esse nosso momento de apresentação, quais seriam os principais desafios do setor florestal brasileiro? Um deles seria a modernização e automatização do seu parque tecnológico, né, com aumento de competitividade e de escala. Outro tópico, como nós já abordamos, seria avançar na normatização e certificação de seus produtos. Isso vai garantir acesso a mercados, financiamento e, inclusive, no uso da construção civil. Consolidar o sistema construtivo wood frame, esse também seria um dos desafios do setor florestal. Tá? Buscar acordos comerciais e de cooperação bilateral também seria um outro ponto.
O que mais? Buscar mercados alternativos, né? A diversificação de mercados, como nós comentamos, da identificação de nichos de mercado com produtos diferenciados. Outro ponto seria pleitear a redução de impostos nacionais e até mesmo tarifas internacionais. Reduzir custo logístico, né, tanto no mercado interno quanto no externo, porque isso nós vivenciamos através de estradas com baixa manutenção, né, para logística de escoamento, frete marítimo com altas tarifas, e isso tem prejudicado muitas empresas. Temos que também buscar eficiência operacional de produção, né? Além disso, em linhas gerais, melhorar o aproveitamento dos subprodutos de tora fina, principalmente, que nós vivenciamos aí uma sobreoferta em algumas regiões de tora fina, tá? E nesse sentido, a SCP se coloca à disposição dos senhores para auxiliar em qualquer processo que necessite de um apoio técnico. A empresa possui uma equipe multidisciplinar com profissionais experientes nas mais diversas áreas. A SCP ela atua há mais de 36 anos no mercado e já realizou mais de 4.000 projetos e estudos, atuando no setor privado, público, não governamental e junto a agências de desenvolvimento. Nós estamos abertos para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o assunto tratado nessa palestra, bem como a necessidade que os senhores tenham de algum apoio, de alguma demanda específica, né? Então, para facilitar o contato, eu deixo aqui meu e-mail. Meu e-mail é mdinisa.diniz, com z, @stcp.com.br, e o nosso telefone é o 41 3252 5861. É isso, muito obrigada!